Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. 12h59, dia 11 de novembro de 2024. Saudações rubro-negras para você que é flamenguista como eu, né? E assim, mais um pra conta, pentacampeão, bacana, né? Uma vergonha o que aconteceu na Arena MRV, mas isso aí é um problema para a justiça do futebol. E parabéns a todos que, como eu, torcem pelo um dos maiores times do mundo, com uma das maiores torcidas do mundo. Mas isso aí é assunto para o Futebol Show logo mais às 19 horas aqui na NN e no NN Play. Eu recebo aqui um carioca da Gema, torcedor do Botafogo, estrela solitária, né? E a gente vai psiquiatra, né? Com mais de 10 anos de psiquiatria, com a saúde mental descomplicada aqui, você vai ver isso aqui, vai ouvir isso aqui, mais de 5 mil pessoas salvas da ansiedade. Isso mesmo, estou falando do Dr. Marco Haddad, psiquiatra, e está aqui com a gente, veio em férias, né? Hoje mora na Terra da Garoa, um carioca morando na Terra da Garoa, em São Paulo, com a sua família, e está nos abrilhantando aqui com a sua presença. Doutor Marco, boa tarde, um tema muito bacana e uma honra tê-lo aqui, apesar das suas férias. Obrigado por ter aberto um pouquinho desse seu espaço para estar aqui com a gente falando de um assunto tão bacana. Boa tarde, André. Eu que agradeço aí a oportunidade, o convite de vir aqui falar na rádio e poder divulgar um pouco aí das minhas impressões que eu tenho sobre a saúde mental e a relação dela com a nossa vida, né? Só fazendo um pequeno adendo ainda sobre o futebol, né? Que além de torcer pro Alvinegro do Rio, eu torço pro Alvinegro daqui da terra, que é o Asa de Arapiraca, né? Não poderia deixar de prestigiar o time da terra que eu amo tanto do coração. Bacana, somos dois. Eu torço também pelo Flamengo e todo mundo sabe isso já. E sabe também que eu torço pelo nosso Alvinegro aqui. Aliás, se prepara aí para a corrida do Asa, né? Asa Run, que vai acontecer. Entra aí no Instagram do Asa Oficial, se inscreva, vê se ainda tem vaga, né? E corre lá, faz a sua inscrição. O kit está muito bacana, viu, gente? Então, corre aí e prestigia também o nosso Alvinegro aqui, da nossa terra, nosso gigante arapiraquense, tá certo? Doutor, você escolheu um tema chamado Você Carrega o Peso do Seu Conforto. E quem é que já não esteve na tal da zona de conforto? Um local que, teoricamente, todo mundo gostaria de estar, ou não, né? Quando diz assim, fulano está na zona de conforto. A ideia que dá é de que aquela pessoa se acomodou, né? Vamos lá, vamos falar de futebol. O Gabigol, o Gabriel, né? Não sei quantos anos de Flamengo, não sei quantos títulos pelo Flamengo, mas chegou uma hora que 37 jogos, 7 gols, e parece que aquela relação toda de amor, o amor foi se distanciando, vem um técnico que pega ali um pouco no pé, mais exigente e tal, deixa o cara mais no banco de reservas, enfim. E a ideia que dava era que o Gabi, nesse caso, a gente fazendo trazendo aqui para nossa realidade, né? Se acomodou um pouco, ficou um pouco na zona de conforto. Estou dando esse exemplo do futebol, mas pode ser qualquer coisa. Onde é que você está, né? Aquela barriguinha que você quer perder, mas que você não quer pagar o preço para ir na academia, para ir no nutricionista, ver uma dieta, ver uma atividade física que queira fazer. Enfim, como o conceito de zona de conforto, então, influencia a saúde mental e o desenvolvimento pessoal? Certamente, André. Esse exemplo que você deu, acho que ele é importante para mostrar que todo mundo está sujeito a isso. Até quem já tem aí querendo ou não, um jogador profissional, ele trabalha em alta performance, né? Ele está acostumado já com rompimento de desconforto, mas tem aí um exemplo de como ele, em algum momento, se deixou levar pela situação e acabou não trazendo os resultados que ele costuma trazer. Mas essa questão do conforto, ela existe desde que o mundo é mundo. Eu até brinco assim, dizendo que desde a invenção da roda, o homem nunca mais parou de
ir atrás de conforto, de facilidades para a sua vida. É claro que, dado o devido senso de proporção, né, a roda, o fogo e outras invenções que sempre transformaram a vida do homem, elas trouxeram mais questões relacionadas a aumento do desempenho, aumento da produtividade, do que um conforto propriamente dito, do que um conforto no sentido de a pessoa poder se prostrar e aguardar, né, a algum tipo de resultado sem ter esforço, né? E atualmente existe aí uma pandemia de oportunidade de conforto, né? Nunca foi tão fácil na história da humanidade ter as coisas como nós temos. Ter acesso a conforto, ter acesso a informação, ter acesso a comida, ter acesso a coisas que são prazerosas, né, de forma instantânea. Temos aí as redes sociais, temos aí os aplicativos de entrega de comida, temos aí todo tipo de estabelecimento entregando tudo o que você quer, sem você precisar sair da sua casa, sentado no sofá. Então, o conforto, ele, ao mesmo tempo que ele pode ser algo que te traz uma oportunidade de maior desempenho para você produzir as mesmas coisas com menor esforço, ele pode ser ali algo que te faz afundar em assídia, né? Essa frase, né, esse termo que popularizou, pelo menos lá no meu Instagram popularizou. Quando eu publiquei, foi uma enxurrada de comentários, de gente falando sobre isso, republicando, né? E eu queria circunstanciar um pouco de onde que veio essa frase. Eu sou militar de carreira do Exército e antes de ser de carreira, assim que eu me formei, eu servi como temporário. E no campo de instrução da formação básica, que a gente faz logo no começo ali da instrução, a gente tem o campo. O campo é quando você vai para fora ali do ambiente do quartel fazer algumas atividades ligadas à sobrevivência, a se virar, né, ali com poucos recursos no meio do mato. E a mochila, ela tem uma capacidade grande que a gente usa, geralmente, ou média ou grande capacidade, e tem os kits que a gente até compra pronto, ou se quiser monta o seu, que eles são todos bem reduzidos, eles são bem pequenos para poder não pesar na mochila e com isso ter um rendimento ser maior. Só que existe ali outros itens que eles são facultativos aos alunos, né, aos formados, aos formandos. E aí o instrutor ele lançou essa frase: olha, vocês podem, obrigatório ter isso, mas vocês podem ter mais esses outros itens, mas lembre-se, cada um carrega o peso do seu conforto, no sentido de que a mochila ficaria mais pesada se você enchesse de coisas para poder facilitar a tua vida ali, e você teria que se esforçar mais para carregar. E essa frase ficou na minha cabeça, já aí, mais de 10 anos de formado, e essa frase ficou na minha cabeça. E vira e mexe, eu me deparava com alguma situação na vida profissional, né, que me lembrava disso. E a principal delas era a questão das pessoas, né, que fugiam ali de alguma situação de maior enfrentamento, de maior desafio, justamente para não sair, como você bem falou, André, da zona de conforto. E elas estavam presas dentro desse estado de sofrimento, justamente porque não conseguiam sair de uma situação que era desconfortável, porque exigia muito delas sair daquilo ali. Um exemplo, a pessoa estava ali com um emprego, né, que já não estava satisfazendo as necessidades atuais da vida dela, como, por exemplo, atender ali necessidade de filho, uma melhor educação, talvez uma casa maior, mas tinha muito medo de sair daquele emprego e correr atrás de um outro, tentar uma outra oportunidade e não conseguir. Então esse medo era superior à capacidade dele de gerar energia e produzir esforço necessário para poder correr atrás de uma outra oportunidade. Ele não conseguia sair disso, ele sabia que precisava de mais, só que ele não tinha energia o suficiente, porque o medo paralisou ele, a ansiedade e o medo foram paralisantes. E com isso ele ficou sofrendo porque estava sempre ali numa situação apertada, né? Então, esse é um exemplo, mas se aplica a qualquer outra coisa, né? Você usou o exemplo da alimentação. Sim, a alimentação hiperpalatável, a alimentação mais gostosa, ela é mais fácil de ser alcançada, né? Você consegue comprar a qualquer momento. Você consegue comprar comida pronta que é muito agradável de ser ingerida, né? Mas não é a comida que vai te trazer mais saúde. Para você poder ter mais saúde com a alimentação, você vai precisar se esforçar no quê?
talvez ir numa nutricionista para te ajudar sabendo o que comer. Talvez você precise preparar a sua própria comida para poder ter ali a garantia de que vai ser preparado dentro de uma forma saudável, sem excesso de gordura, sem excesso de outros elementos artificiais. Para você poder alcançar ali um desempenho físico, você precisa começar uma atividade física que você nunca fez. E no começo vai ser dolorido, né? Quem aqui nunca recomeçou na academia e sentiu aquelas dores, né? Fica ali uma semana todo travado, todo cheio de dor, né? Você ele pegando um pouquinho peso, vendo alguém às vezes até com aparência menor do que a sua, pegando muito mais peso, você fica com aquela sensação meio desmoralizado. É preciso passar dessa fase inicial do desconforto para poder alcançar um outro patamar, para alcançar ali o benefício desejado. Isso se aplica, essa fórmula, esse molde se aplica a qualquer outra coisa. Eu falei aqui desse rapaz que era um paciente que não estava conseguindo correr atrás de um outro emprego para melhorar a questão da família. Falei de alimentação, a atividade física, mas qualquer outra coisa que exige esforço para alcançar algum outro patamar, ou pelo menos ser iniciada, vai exigir sair dessa zona de conforto. E o peso se aplica justamente nisso. Esse peso que é da mochila que eu carreguei no campo, na verdade é o peso de uma vida estagnada. Esse foi o gancho, esse foi a ponte que eu fiz para a minha vida profissional do que eu aprendi lá no campo de instrução, que tinha ali uma característica mais física mesmo, né, representando o peso de carregar a mochila, mas na vida real e na vida dos meus pacientes eu trago esse exemplo como o peso de uma vida estagnada, o peso de uma vida que é insatisfatória, que não é agradável para aquela pessoa que não consegue superar essa barreira, né? E, coincidentemente, a nossa chamada foi com a mochila, né? Você viu lá que eu vi, né? Foi muito adequado, né? Uma sacada muito bacana. Agora que eu estou entendendo o que a gente fez ali. Doutor, quais são os efeitos psicológicos, né? De permanecer em uma situação confortável, mas insatisfatória? Bom, os efeitos psicológicos, eles vão se manifestar principalmente ali dentro do domínio da ansiedade e dos transtornos de humor, principalmente a depressão. Porque a ansiedade, ela é o quê? É um fenômeno que é comum na nossa vida e necessária, na verdade, né? Zero ansiedade é tão ruim quanto muita ansiedade, porque a ansiedade, ela nos move a conquistar novas coisas. A ansiedade fisiológica ou adaptativa, ela vai promover o quê? Energia, preparação e cautela. Justamente para, como no exemplo daquele camarada que precisava de um novo emprego, fazer com que nós tenhamos disposição e capacidade de nos adaptar a condições que são instáveis. Então, a pessoa que está nessa situação da zona de conforto, ela vai viver, talvez limítrofe à ansiedade patológica, porque ela está querendo, né, desenvolver algo maior e melhor, mas não consegue, porque não quer transpor a barreira da dificuldade, ou porque na hora que vai tentar, a ansiedade é tamanha que ultrapassa essa zona da ansiedade fisiológica e vai para a patológica, que gera o quê? Sintomas físicos intensos, incapacidade de produção e diminuição da autonomia. A pessoa fica restrita ao limite do medo. Então, por um lado é isso, e por outro lado, já aí acredito que mais a médio e longo prazo, essa tentativa constante de sair dessa barreira, dessa zona de conforto e não conseguir, mediada ali pelo medo, pela ansiedade, vai acabar refletindo num estado um pouco mais depressivo, melancólico, porque a pessoa fica ali insatisfeita há muito tempo com aquela situação, começa a ter dificuldades, né, relacionadas àquela dificuldade, àquela interrupção do crescimento e da evolução, e ela começa a ficar frustrada, começa a ficar desgostosa, primeiro com o núcleo relacionado àquela estagnação, que é mais uma vez o exemplo desse rapaz que eu atendi, que ele não conseguiu mudar, no final é feliz, ele conseguiu mudar mais ao longo de tratamento, mas aconteceu, primeiro ele começou a ficar insatisfeito com a carreira dele, com a vida dele, e os sintomas depressivos estavam restritos ali. Ficou algo similar ali a um burnout, algo assim, mas começou a ser pervasivo ao restante da vida. Aí ele começou a ficar desmotivado em casa, não tinha mais energia para poder brincar com os filhos, de atenção para a esposa, começou a ficar muito irritado, e que, aliás, foi o primeiro sintoma que trouxe ele para atendimento. Não foi, não estou conseguindo mudar de emprego. Ele não tinha essa percepção, ele não tinha esse insight sobre a própria situação de vida dele. Ele
veio por causa da irritabilidade. Mas aí quando a gente foi puxando, né, o novelo ali da situação de saúde dele, a gente chegou nisso. A gente chegou, ele concordou que era isso, que ele estava estagnado dentro de uma zona de conforto, que na verdade era uma situação, era confortável só num ponto. Todo o restante da vida dele estava desconfortável em detrimento desse conforto dessa zona de conforto que ele não conseguia romper. Ok, olha, você pode participar ao vivo aqui, estamos ao vivo pelo NN Play, nosso canal no YouTube. Um abraço aqui à minha prima que está no interior de São Paulo, Arieide Peps, que está aqui dizendo que estou assistindo, primo, muito obrigado, gratidão para você e para todo mundo que está ligado aqui. Você pode também mandar suas dúvidas pelo 99639-8389, nosso WhatsApp aqui da NN, tá? As suas dúvidas sobre esse assunto. Você carrega o peso do seu conforto. Estamos falando aqui da tal da zona de conforto. Doutor, existe uma relação entre o medo de sair da zona de conforto e a autossabotagem? Sim, com certeza, né? Existe ali uma relação do medo de sair da zona de conforto e autossabotagem, porque estão ligados a um comportamento de esquiva, né? Como eu falei ali da ansiedade patológica, ela gera um comportamento de esquiva, que é justamente o autossabotagem. A autossabotagem, ela é fisiologicamente esse comportamento. Claro que tem outras questões que podem estar estar englobando ali a autossabotagem, né? Alguns transtornos de personalidade têm isso como característica acessória, né? Mas de uma forma geral, autossabotagem é o quê? É um comportamento de esquiva para que o teu cérebro ele entenda que aquilo é a solução. Dizendo de uma melhor maneira, né? O nosso cérebro, ele, ao mesmo tempo que ele é muito capaz e inteligente, ele é meio burrinho. Ele interpreta que a gente está resolvendo um problema da mesma forma como se a gente estivesse fugindo dele. Só que um cérebro adoecido, uma ansiedade patológica, vai o tempo todo buscar uma solução mais rápida para aquela situação de enfrentamento, para aquela situação de ansiedade. E a solução mais rápida, mais fácil, é justamente a fuga, porque resolver dá trabalho. A pessoa está ali com sintomas que não deixam ele produzir adequadamente, o cérebro vai optar por resolver da forma mais fácil. E esse comportamento de esquiva é o quê? É você fugir do desconforto, fugir da situação de enfrentamento para poder não ter o desconforto e o teu cérebro ficar satisfeito com aquilo. Então, a autossabotagem é isso, é a pessoa ter todos os elementos físicos, materiais para poder resolver um problema, ter toda a oportunidade, mas por uma questão que ele não consegue compreender, ele não consegue enxergar, que no caso aqui é o funcionamento de um cérebro adoecido, leva ele a um comportamento de não enfrentamento. Aí com isso ele se autossabota e entra mais uma vez dentro do ciclo de sofrimento e desejo, né, de correr atrás de uma melhora e de um desejo que é inalcançável, mas fugir também do medo de uma dor que é inevitável. Ali entra nesse ciclo e vai enfrentar essa situação de ansiedade e de autossabotagem uma série de vezes. Tá. Quais mecanismos psicológicos, doutor, fazem as pessoas evitarem mudanças, mesmo que positivas? Evitar as mudanças mesmo que positivas, vai depender muito vamos dizer assim, do substrato pessoal que a pessoa tem. A forma como ela foi criada, os desejos que ela tem, a compatibilidade ou uma coerência entre aquilo que ela deseja e aquilo que de fato faz sentido para ela, as necessidades, né? Se a pessoa ela tem uma necessidade muito grande, na maioria de nós, né, o que acontece na maior parte da vida de todo mundo é ser movido por uma necessidade de uma melhor situação financeira, necessidade de expandir o seu território, necessidade de aumentar ali as suas relações. Então a necessidade é o primeiro modulador disso, é o primeiro mecanismo psicológico que vai nos levar ao desejo. E o outro são os recursos que a gente adquire ao longo da vida, que aí são diversos, né? Eu digo que até esses recursos, eles se instalam a partir da infância, né? Quanto mais uma criança é exposta a situações onde ela tenha que se virar,
maior é a probabilidade de ela se tornar um adulto que suporta melhor ali as situações de desafio, porque ela vai ter recursos não só imaginativos, né, mas recursos fisiológicos. O cérebro dela vai estar mais tolerante ao estresse e vai ser capaz de suportar maiores situações de desafio e de necessidade de ultrapassar essas barreiras. Então, eu digo, começa na infância, mas a pessoa vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Não importa, não adianta a pessoa só ter sido exposta a isso na infância e a partir do momento que ela entra na vida adulta, ela para de buscar isso, de buscar esse desconforto necessário para se ter uma maior complacência. Uhum. Doutor, e como o conforto ele pode se transformar em um fardo emocional para algumas pessoas? Justamente por entrar nesse ciclo, né, de sofrimento e desejo que não se encerra, né? Porque se ela não busca ajuda, ela talvez nunca compreenda o porquê que ela está dentro desse ciclo, né? E isso vai se tornar justamente um fardo, né? Um peso para a vida dela, né? Acho que o fardo é uma palavra que vem combinar muito, porque é justamente esse peso, né? Carregar esse fardo, né, para a vida dela justamente são as consequências dela não conseguir compreender. Por isso que eu digo que se a pessoa não tem os recursos próprios para poder lidar com isso, convém ela terceirizar com um atendimento psicológico, terceirizar com um atendimento psiquiátrico, terceirizar com algum profissional que esteja ali disposto a ajudar ele a enxergar além da superfície do que está acontecendo. Tal como esse paciente que eu falei, que ele veio por causa da irritabilidade, mas foi uma busca ativa pela origem da irritabilidade que a gente chegou no entendimento de que era aquilo que estava fazendo ele sofrer. Tá legal. Vamos fazer o seguinte, vou tomar uma água aqui, a gente vai pro intervalo e a gente vai continuar logo após o intervalo a entrevista com o Dr. Marco Haddad e o tema: você carrega o peso do seu conforto. Você já se sentiu assim, né? Você já teve confortavelmente acomodado em alguma situação e você sabia que você precisava sair dela para você até sobreviver ou até você viver? Seja um emprego, seja uma faculdade, seja um curso que você precisava fazer. Olha, eu preciso ganhar mais. Beleza, tá bom. Mas para ganhar mais eu preciso me qualificar. E para qualificar eu tenho que estudar à noite, eu tenho que sair depois do meu trabalho, eu vou dormir mais tarde, vou acordar mais cedo, né? Eu quero fazer academia, eu tô com sobrepeso, o médico falou para mim que se eu não fizer academia minha vida vai se degradar e eu vou morrer mais cedo, eu não quero morrer agora. Já parou para pensar nisso? Você já mexeu com o seu juízo? Você já mexeu com o meu, tá? Já mexeu com o meu. Chegou uma época que eu falei, peraí, eu preciso me mexer, né? Parado não dá para ficar, na inércia não dá. A Covid trouxe muito isso para a vida da gente no Brasil, no mundo inteiro. Mas no Brasil nós ficamos aqui 90 dias dentro de casa, em cima de um sofá, vendo todos os temas da Netflix disponíveis nos streams de vídeo, né? A gente quase enlouquece e muitos de nós enlouquecemos, de certa forma. Somos, como diz o Raul, maluco beleza, né? Ficou alguma coisa da Covid em nós, mas a gente precisa sair dessa zona de conforto e dizer assim, peraí, isso vai me vencer ou eu vou vencer isso? Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepes. Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Marco Haddad, ele é psiquiatra e a gente está falando sobre você carrega o peso do seu conforto. Um abraço aqui a dona Elis Anne Pereira Oliveira Haddad, primeira dama aqui do nosso convidado. Muito obrigado pela sua audiência. Beijo, amor, obrigado aí pela participação. Pois é, então estamos aqui mais uma vez. E doutor, a busca constante pelo conforto pode estar associada ao vício em comportamentos de fuga, como redes sociais ou vícios tecnológicos? A gente estava acabando de falar sobre isso aqui em off nos bastidores. Com certeza, ainda mais depois aí da pandemia, né, os 2 anos aí da pandemia pelo Covid-19, ela provocou uma transformação na forma, não só no cenário de doenças respiratórias, né, no mundo, mas também uma reconfiguração de comportamentos, né, comportamentos que começaram a se basear de forma disseminada no medo. Medo de sair de casa, medo de se contaminar, medo de morrer, medo de perder um familiar. E as redes sociais, com esse enclausuramento todo, né, que já existia ali uma projeção de se tornarem, em algum momento próximo da história, algum tipo de vício, tomou uma alavancada violenta. E as redes sociais, elas vieram atender esse conforto, né, essa necessidade pelo conforto, por alguma fuga, para não enfrentar a situação desconfortável do momento, de forma muito, muito disseminada. O Instagram, ele se tornou uma ferramenta mercadológica, por um lado, né? Muita gente faz tudo pelo Instagram, compra, vê material, vê as coisas que deseja comprar por lá. Mas tem gente que não usa para esse fim. Muitas pessoas, não raro, até eu mesmo, muitas vezes já me peguei ali passando ali o feed, né, de imagens do Instagram, buscando algum assunto que seja satisfatório. E a rede social, não só o Instagram, mas eu falo de todas, elas são construídas para gerar isso. Então, durante o enclausuramento, o acesso foi tão grande que foi capaz de ter ali um melhor desenvolvimento do algoritmo que alimenta a distribuição de conteúdo. Então, quando a pessoa está ali mexendo no feed, ela perde o interesse nas coisas que ela já está vendo. O que ela faz? Ela volta lá para o topo, ela arrasta para baixo, né, aquela tela geral. Lá em cima aparece uma rodinha que fica girando assim, depois vem o conteúdo todo sortido e segundo ali o algoritmo, com coisas que são de interesse da pessoa. Se você for olhar bem, é a mesma movimento, a mesma sequência vetorial de uma máquina de caça-níquel, que todo mundo conhece, que aquilo não é feito para enriquecer, é feito para poder viciar. Uhum. Né? Você vê aquelas imagens, ouve histórias lá das pessoas que vão em Las Vegas, assim que é diferente para aquela máquina, e muitas pessoas perdem muito dinheiro naquilo ali. Então puxa para baixo a alavanca, roda aquela sequência de imagens ou de números, e a pessoa fica torcendo para cair a sequência correta, ela tem uma recompensa. Então o Instagram, essa comparação do Instagram com a máquina de caça-níquel simboliza o quanto que isso foi feito para gerar, né, uma dependência, né, um vício, e dá para o teu cérebro o conforto que ele precisa. Uhum, verdade. Doutor, você falou em cassinos, né? E eu me lembrei de uma coisa. Os cassinos em Las Vegas, eles são projetados para você ir entrar de dia, mas se imaginar que está de noite lá dentro. O ambiente é escuro, ele é propício, né? Você pode verificar lá, naquele filme, por exemplo, 11 Homens e um Segredo. Sou um cinéfilo inveterado, eu gosto muito de filmes bons, né? Um elenco daquele ali também, não podia ser um filme ruim. Sim, 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Segredo, né? Você percebe que em algumas das cenas que eles fazem, eles estão de dia. Só que lá dentro, quando as filmagens passam a ser dentro do cassino, é como se tivesse de noite lá. E é para você imaginar esses sinais. Isso tem um porquê, né?
para mexer com a cabeça das pessoas. Não só para mexer com a cabeça sobre a projeção de enriquecimento, mas também a ausência de janelas e ter a mesma configuração de iluminação de dia ou de noite para a pessoa perder a percepção do tempo. Ela não sabe se ela está ali há 10 minutos ou há 2 horas. Perfeito. Jogando. E a mesma coisa, engraçado que é a mesma coisa que acontece na rede social. A pessoa ela chega em casa cansada, ela sabe que ela precisa arrumar as coisas para amanhã, ela sabe que ela precisa preparar a sua janta, ela sabe que ela precisa fazer atividade física, que é o único horário do dia que ela tem, mas ela, senão, vou tirar 5 minutinhos para mexer sentada no sofá. Quando vê, já está atrasada para dormir, já está com o horário de sono no limite, porque passou o tempo ali, ela nem percebeu que tinha ultrapassado já a barreira dos 5 minutos que ela tinha mentalmente proposto para ela. É a mesma assim, fenômeno de alteração da percepção que acontece dentro dos cassinos. Tem uma pergunta aqui do nosso querido José Nunes de Oliveira. Ele diz assim: o pensamento mágico, famoso pensamento positivo, é uma fuga ou maneira de não pagar o preço para atingir os objetivos e continuar na zona de conforto? Acho que talvez esteja se referindo ali ao termo utilizado na psicologia positiva, que é uma das linhas de psicologia que visa ali a mudança de um discurso e de um discurso e de uma dialética, né, relacionada ao positivismo. A você ver as coisas de maneira positiva, fazer as projeções até que aquilo, né, transforme você. Claro que para algumas pessoas, né, essa linha de psicologia se tornou famosa porque para algumas pessoas funciona, mas na realidade não tem tanto fundamento assim a partir do momento que a pessoa está adoecida. Eu estou dando a minha visão do ponto de vista técnico médico, né? A pessoa, quando chega para mim, muito provavelmente ela está precisando usar algum tipo de medicação. E a pessoa, quando ela está deprimida e quando ela está com uma ansiedade patológica, não há tipo de discurso que vá fazer ela mudar aquela reconfiguração cerebral. Não vai alterar ali o estado químico que o cérebro dela se encontra. E muitas das vezes esse discurso positivista demais pode trazer até um peso de culpa maior do que ela já está sentindo, porque a pessoa deprimida, a pessoa ansiosa, a pessoa que está ali presa dentro daquele ciclo de sofrimento e desejo, ela quer mais do que tudo sair daquilo. Ela tem todos os recursos cognitivos para poder sair, tem todos os recursos físicos e materiais, mas ela simplesmente não consegue. Então, às vezes um discurso totalmente baseado em positivismo pode fazer ela ter uma culpa ainda maior por não estar conseguindo. Então, pode ser que ao longo do tratamento, após corrigida ali a estrutura base da patologia, esse tipo de discurso possa ajudar. Mas eu confesso que não é a linha teórica que eu mais indico para o tratamento psicológico. Tá. Um abraço aqui também para Camila Cecília Rolim, que está aqui também com a gente no nosso chat. Doutor, como a psiquiatria ela pode ajudar pacientes a encontrar o equilíbrio entre o conforto e o crescimento pessoal? De várias formas, né? Apesar da minha função última, né, ser a identificação de transtornos e prescrição de medicações, e a maioria acaba tendo essa prescrição na minha consulta, a maior parte da consulta ela é um rastreio em relação à história de vida e os hábitos de vida daquela pessoa. Porque se os hábitos de vida e as alterações da vida da pessoa em relação às bases, né? Boa alimentação, bom sono, boas relações sociais, boa vida religiosa, se isso não estiver bem equilibrado e corrigido, minimamente, a medicação vai ter um papel autolimitado. Então, antes de pensar na medicação, a psiquiatria, ela pensa também, né? A psiquiatria moderna hoje, né? Por muito tempo visou-se muito medicação, mas hoje a gente não pode deixar de lançar esse olhar atento para essas questões, as doenças relacionadas aos hábitos de vida, né? Como uma alimentação hiperpalatável, além de oferecer uma saúde fisiológica ruim, vai oferecer ali vai configurar o cérebro de uma maneira de busca por questões mais confortáveis, né? O seu cérebro vai ficar viciado em uma comida que ela gera muito prazer. Então, a sua tendência vai ser de comportamentos que também busquem maior prazer. Um sono alterado, né? Hoje é muito comum as pessoas estarem deitadas na sua cama e usarem o celular como uma distração para poder
adormecer ou não ver o sono chegar, mas aquilo ali é um veneno para a tua química, para a neurofisiologia do sono, né? Você está deitado ali com uma luz, você está meio que dizendo para o teu cérebro que ainda não é hora de dormir, que é hora de você ficar aceso. Você pode até dormir vencido pelo cansaço, mas pode ter certeza que o teu sono não vai ser a mesma coisa. Perfeito. E a atividade física também, dos hábitos, dos moduladores de patologia e de evolução da doença, a atividade física é um dos que mais modifica, porque além do prazer envolvido na realização de uma atividade física, ela faz a modulação de neurotransmissores que vão te ajudar a ficar menos ansioso e tendo menor acesso a comportamentos hiperdopaminérgicos ou que gerem dependência e vício. Tá, quero mandar um abraço aqui também para dona Hilda. Ela me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: o valor da vida está nos pequenos detalhes que Deus nos mostra a cada dia. Boa tarde, dona Hilda, muito obrigado, boa tarde também a dona Marleide Leite lá em Garanhuns, interior do nosso querido estado vizinho aqui de Pernambuco. Muito obrigado, dona Marleide. A Dilza do sítio Ouricuri em Atalaia, que também está ouvindo a gente aqui, também a Méssia e também a nossa querida lá em Olivença, que estão, a Ângela, estão sempre ligadas aqui no Saúde em Foco ouvindo. Você sabe que a NN é a única que chega em todo o estado e que pega em todo o estado, né? Estamos também ao vivo aqui no nosso canal no YouTube NN Play. Você pode entrar e acompanhar a nossa entrevista aqui ao vivo. Doutor, quais estratégias que o senhor tem como psiquiatra que são recomendadas para quem quer expandir a sua zona de conforto sem causar um sofrimento excessivo? Existe uma tática, vamos dizer assim, não é uma tática, é um modo de comportamento que ele vai gerar não só uma adaptação a essa situação de estagnação, mas uma prevenção de você ter um comportamento de hesitação e de evitação nas próximas situações de desconforto. E é uma tática que você aplica não só no momento que você precisa, mas é interessante você levar ao longo da vida para criar a complacência ao desconforto. É você criar propositalmente pequenos desconfortos, né? Ou como os estoicos, né, descreviam, né? É uma negação àquilo que é lícito. Vamos dar um exemplo. É lícito você adoçar o teu café? É lícito, né? Não tem nada que proíba assim, botar um açúcar, um adoçante no seu café. Mas por que você adoça o café? Porque o café é amargo. Se você toma ele vai causar uma estranheza. A primeira vez que você toma café sem açúcar, você vai ter uma estranheza no teu paladar e aquela sensação um pouco desagradável. Quando você adoça, ele fica agradável, ele fica mais gostosinho, ele desce fácil, né? E aquilo se torna algo prazeroso. Se você tira esse prazer que é lícito, mas ele é desnecessário, vamos dizer assim, ele vai ajudar você, assim como você acostuma com o gosto amargo do café, vai ajudar você até a ter uma maior complacência a outros amargores. E o café é só um dos exemplos, né? Você pode aplicar a mesma coisa, por exemplo, com o teu banho. E não precisa ser banho gelado, como muita gente faz aí, esses banhos gelados logo de manhã cedo, ou banho de imersão de gelo, que tem sim os seus benefícios, mas são outros. Aqui, essa criação da complacência só precisa ser um banho a temperatura normal. Se bem que aqui em Arapiraca é fácil, né, de tomar banho com o chuveiro desligado. Aqui até banho começou que aqui nunca faz frio, né? É verdade. Mas é um exemplo de desconforto que você pode aplicar no seu dia a dia. Não precisa ser aquele banho super quente, gostosinho, que te abraça, né? Mas desligado, ou um banho gelado o suficiente para você ficar ali não curtindo aquele banho. Você vou ficar um mês aí só tomando água, não vou tomar nenhum outro tipo de líquido que seja saborizado, né, que não tenha gosto, né? E você posso elencar uma série de outras atividades que são atividades lícitas, mas que são puramente feitas por conforto, por um pequeno conforto. Você vai tirando elas e aos poucos você vai criando uma complacência maior a enfrentar o desconforto. Uhum. Doutor, como os traumas e as experiências passadas, elas podem afetar a disposição de alguém para sair da zona de conforto? Podem muito, porque os traumas, principalmente, eles são, vamos dizer assim, instalações de comportamentos evitativos, né? A pessoa teve um trauma e aquele trauma, dependendo da gravidade
e independente do momento que aconteceu, ele vai instalar no cérebro da pessoa um modo de reagir que não necessariamente precisa ser ativado ao enfrentar novamente algo parecido. Digamos assim, a pessoa ela sofreu um trauma e no momento que ela sofreu esse trauma tinha uma música ou estava passando um avião na hora. A instalação do comportamento relacionado ao trauma, ela pode ser replicada só quando ela escuta um avião. Ela não precisa enfrentar nada que fosse parecido com o trauma em si, do evento provocador do trauma. Mas passou um avião, ela vai ter ali a reação fisiológica e comportamental como se estivesse enfrentando o trauma, que geralmente são reações de estresse grave, de ansiedade muito volumosa. E as experiências passadas, as situações, e quando eu falo experiências passadas, eu me refiro não só às experiências ruins, mas às boas, né? Mas as experiências passadas, elas ajudam em trazer elementos para ação no mundo. Quanto mais decisões erradas a pessoa toma na vida, muito provavelmente mais ela aprende e maior capacidade de tomar boas decisões ela tem. Então, ter vivido não só situações boas, mas situações ruins, fora do contexto patológico, né, que seria no caso do trauma, traz para você meios de agir no mundo e um ferramentil necessário para que você tome boas decisões e que vai te ajudar numa situação de desconforto, uma situação de quebra de uma situação de zona de conforto, vai te gerar maior facilidade em encontrar um meio mais razoável para sair daquilo. Ok, um abraço aqui para Thalita Lira, ela diz assim, acompanhando por aqui, melhor psiquiatra, grande abraço. Tá? Doutor, eu peguei me lembrei de algo aqui, né? Que me lembrei de algo do campeão mundial de boxe, Mike Tyson, que vai lutar por esses dias aí, eu acho que é sexta-feira, inclusive. Ele diz assim, numa entrevista de televisão, perguntaram para ele, Mike Tyson, em uma entrevista para uma emissora de televisão, Tyson foi questionado se era verdade de fato que ele acordava às 4 da manhã para correr. Aí ele respondeu, não, às 4 eu já estou correndo. Aí ela perguntou, mas você é campeão mundial, para que tudo isso? Ele respondeu, por isso mesmo, a essa hora todos os meus adversários estão dormindo e engordando. Se eu souber que algum deles está correndo às 4 também, vou começar a correr às 2. E se algum correr às 2, eu vou parar de dormir para treinar. É por essa razão que me mantenho no topo. A responsabilidade é toda minha, não deles. Então eu já tinha ouvido essa ideia, uhum. E a gente percebia que era um cara obstinado. Na realidade, eu já disse pro meu filho, que não tem idade para... Eu falei para ele, não tinha muita graça você ver as lutas do Mike Tyson, durava 5 segundos, né? Coitado dos adversários dele. Eram 4, eram 12 assaltos. Quem era louco de entrar num ringue com o Mike Tyson para ficar ali 12 assaltos? Não ficava 4, não chegava nem ao segundo, porque era lona mesmo, era nocaute. Era um cara que zona de conforto não existia para ele. Qual é o papel da rotina, dos hábitos, na manutenção do peso da zona de conforto? A rotina, a manutenção de uma rotina, ela é a principal ferramenta de enfrentamento dessas estagnações, porque a rotina bem feita, com todos esses elementos que eu falei que são a base estrutural da saúde da pessoa e que previnem as questões relacionadas à saúde mental, ela é o que vai te dar essa capacidade de se organizar diante de um evento adverso. Uhum. Porque quando você tem rotina, você tem a repetição crônica de atividades. É o elemento comum de qualquer profissional de excelência. Qualquer pessoa que funcione em alta performance e de excelência, ela tem o quê? Tem uma rotina repetida. Tem até um amigo meu que falava assim, que toda pessoa de sucesso é um repetidor crônico. O Mike Tyson é um exemplo disso. Ele repetiu e repetiu. Quantos socos ele não... Quantos ganchos de direita, quantos cruzados ele não fez para poder conseguir adquirir o golpe que derruba o adversário em poucos segundos, né? Porque ele repetia aquilo constantemente. Então, a rotina ela é sumariamente importante para poder você ter recursos para poder lidar com essas situações de conforto. Porque se você tem uma rotina estruturada, organizada, acontece uma situação adversa, né? Você tem ali justamente a estrutura base
para que o desconforto e a situação instável não te abale tanto. Então, se você não tem uma rotina estável e você enfrenta um desconforto, você vai estar adicionando mais abalo numa estrutura que já está abalada. Então, a chance daquela estrutura já abalada cair é grande. Então, é fundamental. Ter a rotina é fundamental para a prevenção. Perfeito. Tem uma mensagem aqui da dona Luciana Haddad. Ela diz assim: maravilhoso, muito importante, mudança de vida, de estado, transformação nos torna melhores. Obrigada, doutor Marco Haddad, lindo e dedicado demais. Luciano de Resende, né? Resende no Rio, lá no Rio, exatamente, né? Onde você morava. Feliz demais por você, filho, compartilhando sua linda missão. A Gessilane também está batendo palminha aqui, dizendo top de verdade, né? Doutor Marco, quero lhe agradecer por ter vindo aqui. Obrigado. Para nós foi uma satisfação, uma honra, principalmente tê-lo nas férias, né? Que nós moramos onde vocês passam férias. Arapiraca não tem praia ainda, mas na sua próxima viagem, quem sabe a gente já não tem uma praia. É a única coisa que falta na nossa terrinha, mas você casado com um arapiraquense, tomou da água daqui. Exatamente. E, né, todo mundo que toma dessa, eu tomei dessa água também, né? Eu nasci em Maceió, mas a minha cidade hoje, do coração, que eu amo, é Arapiraca. Eu sou muito feliz aqui, uma cidade que fez 100 anos. Eu estou aqui em Arapiraca, no centenário dessa cidade. É uma dádiva de Deus, é um ganho muito grande. E eu quero agradecê-lo por ter compartilhado do seu conhecimento aqui, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades. Tem tantos temas associados aí à saúde mental que nós estamos precisando tanto, gente, né? Tem tanta coisa. E quando a gente fala isso, parece que as pessoas dizem assim: poxa, mas tá todo mundo louco? Tá. Pior que tá. Né? Tem tanta coisa, não deixando a gente louco no sentido etimológico da palavra, literal da palavra, mas sim, tem algumas coisas que estão tirando a gente do prumo e não era para ser assim, né, doutor? Então, quero te agradecer, espero que a gente possa ter outras oportunidades de falar e você possa contribuir também. E lembrando que o doutor Marco Haddad, psiquiatra, tá? Tem mais de 10 anos em psiquiatria, mais de 5.000 vidas transformadas aí, livres aí dessa questão da ansiedade, que é algo terrível, Quem tem ansiedade, pânico, sabe o quanto isso deforma a vida, né? Então, amigo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, André, a oportunidade, pelo carinho de vocês me receberem aqui. Mesmo estando de férias, para mim isso aqui nem vejo como trabalho. Isso eu gosto de fazer, por isso que eu acho que meu trabalho eu sou tão feliz nele. Eu gosto de conversar, gosto de ter contato com outras pessoas, de trocar ideias, trocar experiências. Então foi um prazer estar aqui e espero poder contribuir em oportunidades futuras. Bacana. Um abraço aqui a Gessilane. A Lidiane Andrade diz assim: abraço, doutor, sucesso, melhor psiquiatra. Val Gouveia diz parabéns, doutor Marco Haddad. Todo mundo aqui no nosso chat, aqui no NN Play. Gente, seguinte, o doutor Marco Haddad, ele atende através da telemedicina. Se você se identificou, você está sentindo que precisa sair da zona de conforto, mas está faltando o primeiro passo. E o primeiro passo ele não pode dar por você, nem eu, mas você pode. E sabe como? Falando, né? O telefone, anota aí, DDD 24, tá? Telefone 99953-2186, tá? Então vou repetir, DDD 24 99953-2186. Você vai falar com a Paula Mirella. Exatamente, chama a Paula Mirella, que ela vai te ajudar a encontrar uma vaga, seja por presencial em Resende, vai ser um prazer atendê-los presencialmente, ou em telemedicina também, de qualquer lugar do Brasil. Pronto, vou repetir aqui, tá? Para você não ficar de fora, né? De forma nenhuma, para que você consiga vencer isso, consiga sair dessa rede, dessa zona de conforto, porque, aliás, quem já esteve lá sabe o quanto que isso é prejudicial. Você não consegue fazer nada, você não dá um passo que tem alguma coisa errada, né? Então você precisa corrigir isso, tá certo? Mas mais uma vez, doutor, muito obrigado por ter vindo e até a próxima. Até a próxima, obrigado, André. Amanhã eu vou receber a doutora Alexandra Nogueira da Bicho de Patas. Depois a gente vai colocar o tema. Gente, lembrando o seguinte, tá? Os cortes da nossa entrevista vão para o nosso Instagram. Anota aí, @Saúde em Foco com André Peps. Os cortes vão estar amanhã à tarde lá. Hoje à tarde já vão estar no Spotify, sem intervalos comerciais. E também fica disponível aqui o programa inteiro no NN Play e no nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Peps.
Tá certo? Você vai, se inscreva nos 2 canais, tem muitos vídeos lá com vários convidados, várias especialidades da medicina, e você vai poder ouvir, compartilhar com os amigos e assistir quando quiser e quantas vezes você puder. Tá legal? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.